TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora o encontro Diálogos pelo Clima em Campinas. O encontro tem como objetivo discutir o processo de elaboração do inventário de emissão de gases de efeito estufa na região metropolitana. A reunião vai ser presidida pelo vereador Luiz Rossini. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas, que hoje cedia o seminário Diálogo pelo Clima em Campinas, projeto realizado em parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a Way Carbon, Assessoria sobre Mudanças Globais do Clima, e o ICLEI América do Sul, Governos Locais pela Sustentabilidade. Convidamos inicialmente para compor a mesa de abertura, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, o vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente desta Casa. Convidamos também o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Convidamos ainda o secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo. Convidamos também o sócio-diretor da Way Carbon, Felipe Bittencourt. E convidamos, por fim, a diretora executiva da Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, senhora Esther Viana. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Agradecemos as seguintes presenças: o gestor ambiental da Prefeitura Municipal de Campinas, Marcos Boni; o superintendente de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campinas, Ronaldo Monzani; o pró-reitor de Administração da PUC Campinas, Ricardo Panaim; a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Vinhedo, Rosângela Grigoletto; senhor Walter Monteiro Júnior, assessor que representa o gabinete do vereador Marcos Bernardelli; Júlio Martelo, assessor que representa o gabinete do vereador Tenente Santini; Luiz Felipe Rodrigues, assessor de diretoria da Sanasa, representando o senhor Marco Antônio dos Santos, diretor técnico da Sanasa; e Gilson Macedo, assessor que representa o gabinete do vereador Rodrigo da Farmadic. Enviou também sua justificativa de ausência o presidente da Sanasa, senhor Arli de Lara Romeu. Convidamos inicialmente para fazer uso da palavra Felipe Bittencourt, sócio-diretor da Way Carbon. Boa tarde, tudo bem, gente? Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente aqui ao Rossini, Rodrigo, grande Rogério, parceiro, Esther. Prazer estar aqui. Eu vou começar, fugindo um pouco do script, recapitulando um pouco o que eu falei alguns minutos atrás, quando eu dei parabéns ao César. A ideia de se fazer um estudo desse tipo, não para uma cidade, mas para uma região metropolitana, é algo que vem sendo perseguido há muitos anos, né?
e finalmente conseguimos estar aqui hoje, né? Por mais que alguns de vocês pensem que o inventário de gases de efeito estufa em nível municipal é algo que algumas cidades já têm. Se você for pegar no Brasil, não são tantas, mas existe, talvez, mais do que 2 mãos cheias de cidades, geralmente capitais de estado, que tem isso. Mas nenhuma tem aí o caráter inovador, inédito no Brasil. Ninguém fez isso pensando numa região metropolitana. Porque quando você trata de megalópolis, né, que se a gente está pensando a influência de várias cidades que tem, e certamente isso acontece com esse grupo de cidades que a gente tem aqui na região de Campinas, a interação entre elas é fundamental. Nenhum planejamento sobre clima tem potencial de dar certo se não for pensado dentro de uma estrutura regionalizada. Então, vai meu parabéns para toda a secretaria aqui representada, para a cidade que liderou e para todo o corpo técnico que conseguiu viabilizar isso, né? Hoje, a gente vai ter uma agenda muito interessante, desde de conceitos e uma parte até acadêmica, até uma discussão mais prática de como esse trabalho vai se dar. Eu estou muito feliz de estar aqui, a We Carbon, que tem 12 anos nessa agenda de clima no Brasil, foi a vencedora de uma licitação pública. É muito difícil de ser ganhado, muito bem feito o edital e muito competitivo. E a gente só conseguiu estar aqui também pela parceria que foi feita com o ICLEI, então agradeço aqui ao Rodrigo, onde, no final do ano passado, durante a COP, lá na Alemanha, a gente fez uma parceria para o uso de um sistema, um software, para facilitar a gestão de gases de efeito estufa em municípios. E essa tecnologia a gente traz aqui também para esse trabalho e vai facilitar e trazer resultados muito mais palpáveis e voltados para a estratégia de política pública em todas as cidades membros do trabalho. Então, fica aqui meu agradecimento a todos e que tenhamos um bom e produtivo dia com essa agenda tão desafiadora que é a mudança do clima. Obrigado. Passamos agora a palavra ao Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Queria saudá-los, em primeiro lugar, em nome do vereador Luiz Carlos Rossini, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, representa o presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, e destacar, Rossini, a importância do Legislativo acolher essa discussão, né? O Legislativo simboliza a casa do diálogo social, a casa da democracia, e estabelecer uma política de mudança do clima num município, numa região metropolitana, só é eficaz, só faz sentido se isso for construído com a sociedade. Portanto, meus parabéns e muito obrigado por abraçar com tanta veemência essa iniciativa. Quero saudar também o secretário do Verde do município de Campinas, Rogério Menezes, nesse ato representando o prefeito Jonas Donizete. Destacar, como o Felipe assim o fez, o ineditismo dessa iniciativa. O prefeito Jonas Donizete, assim como o seu secretário, que preside a Associação dos Gestores Municipais de Meio Ambiente no Brasil, a ANAMA, e o prefeito Jonas, a Frente Nacional dos Prefeitos, são lideranças importantes e capitaneiam esse movimento com exemplo, com ação. Então, a presença dos dois na COP do Clima, em Bonn, em novembro do ano passado, na verdade, era a presença dos prefeitos brasileiros, a presença dos gestores municipais de meio ambiente dos municípios brasileiros. E voltar da COP e poder assinar a ordem de serviço para um trabalho de tamanha densidade, de tamanha complexidade, em conjunto com os 20
municípios da região metropolitana, é a maior prova do compromisso e da capacidade de ação do município de Campinas, Rogério. Então, portanto, recebam os meus cumprimentos, a satisfação do ICLEI em ter Campinas como um dos seus municípios associados aqui no Brasil, na América do Sul. Quero saudar com muito carinho também a Esther Viana, diretora executiva da Agência Metropolitana de Campinas, e destacar o trabalho que o ICLEI vem fazendo, não só com o município de Campinas, mas com a agência e com os municípios da região metropolitana, em várias frentes. Essa do clima vai ser mais uma frente de trabalho. A gente já vem trabalhando junto à elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, para que os ativos ambientais da região possam ser reconhecidos em toda a área metropolitana como um espaço importante, não só de paisagem urbana, paisagem natural, mas de equilíbrio do ecossistema e de um significado importantíssimo também na seara do enfrentamento às mudanças climáticas. Quero saudar e cumprimentar igualmente, com muita satisfação, a presença e a liderança da Way Carbon no desafio que ora se inicia, Felipe Bittencourt, sócio-diretor, e destacar essa aliança que o ICLEI faz com a Way Carbon na COP23, trazendo para o centro da agenda do clima a questão da inovação. Não é mais possível avançar em qualquer agenda e, portanto, na agenda de sustentabilidade, se nós não dispusermos das tecnologias e das melhores tecnologias disponíveis. Portanto, a aliança que o ICLEI faz com a Way Carbon é uma aliança de longo prazo, uma aliança estável, que oferece aos municípios a segurança jurídica adequada para o uso da melhor ferramenta de gestão climática nos municípios que está à disposição dos gestores públicos municipais no momento. Eu não quero me alongar, mas eu gostaria de usar o tempo que me resta para colocar 3 questões importantes. A primeira delas é que esse movimento que nós estamos fazendo aqui, quero cumprimentar os palestrantes que nos acompanham, eu vejo pessoas que vieram de outros municípios, como o de Belo Horizonte, dou um abraço no Dani Amaral, e por meio dele, meu conterrâneo, cumprimento e saúdo todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite, saudar a equipe do ICLEI, que me acompanha aqui também, que tanto trabalhou junto com a equipe da Prefeitura, da Câmara Municipal e da Way Carbon, para poder realizar esse seminário. Então, dizer para vocês de 2 fatos importantes que nos ajudam a significar essa atividade, não só o evento, mas a atividade de se constituir no município e na região metropolitana uma política do clima. Então, o primeiro ponto é essa inflexão no sistema internacional, em 2 frentes. A primeira é o empoderamento do poder local, né? Há 10 anos atrás não seria possível se pensar da importância de termos municípios e também as organizações da sociedade civil organizada protagonizando uma política de enfrentamento às mudanças climáticas vinculada a um movimento internacional que é o Acordo de Paris. Então, isso não é pouca coisa, isso, de fato, traz um empoderamento para as prefeituras e para aquele trabalho que se realiza nas cidades. E, em segundo lugar, essa inflexão é acompanhada por um compromisso central do sistema internacional com a questão da sustentabilidade. O Acordo de Paris é um ponto de inflexão, mas também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu poderia dizer de outros marcos globais, fico só nesses 2 para dizer que todo o processo de financiamento da política pública, vereador, em menos de 5 anos, vai estar vinculado com critérios obrigatórios ligados à questão do clima e da sustentabilidade. E, para encerrar, eu queria dizer que a política pública não pode se estabelecer sem a apropriação e sem a participação de todos os atores que fazem a vida no município fluir bem, né? A cidade é o lugar das contradições, é o lugar do debate, é o lugar do diálogo, das construções de consenso. E o que se pretende aqui com esse seminário é compartilhar com o conjunto das pessoas, dos profissionais, das organizações que fazem a cidade acontecer, o que significa as mudanças climáticas no cotidiano da cidade? Significa abastecimento de água. Esse é um estado que viveu uma crise hídrica gravíssima nos últimos anos e que ainda está sob a ameaça do retorno dessa crise hídrica. Isso tem a ver com mudanças climáticas e com as políticas que precisam ser implementadas para mitigá-las e para adaptar o território a elas. Isso tem a ver com eventos extremos da natureza que danificam a infraestrutura urbana e causam prejuízos ao erário público municipal e investimentos
investimentos que poderiam ser aplicados em outras áreas e em outras instâncias de desenvolvimento da cidade, às vezes tem que voltar para reconstruir a infraestrutura que foi danificada e para ressarcir prejuízos aos atores econômicos da sociedade local. E para ficar em 3 dimensões, a saúde. A saúde. A questão climática impacta a saúde humana determinadamente. E se a gente não tomar cuidado para reduzir as emissões, reduzir os gases poluentes que circulam cotidianamente nas nossas cidades, nós vamos continuar gastando dinheiro, gastando esforços, gastando atenção e perdendo vidas. As pessoas morrem por conta da poluição. Para ficar com esses 3 pontos, eu queria, então, agradecer a presença de todos vocês e, principalmente, a participação em todo o processo que nos levará, ao longo desse ano de trabalho, a termos aqui na região metropolitana de Campinas, certamente uma das melhores políticas de enfrentamento às mudanças climáticas da América do Sul. Muito obrigado. Agradecemos também a presença do senhor Valdir Santos, representando neste ato o gabinete do vereador Jorge da Farmácia. E passamos em seguida a palavra à diretora executiva da Agencamp, Esther Viana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa casa, cumprimentando o vereador Rossini, grande batalhador aí nessas questões da questão da sustentabilidade. Aí. Obrigada a você aí pelo seu trabalho. Rogério, secretário sempre à disposição da nossa região, estando presente sempre conosco nos todas as nossas ações, né, que envolvem a Secretaria do Verde. Cumprimentar o Felipe, né, e o Rodrigo, que já virou um parceiro nosso aqui na região. Tenho certeza, Rodrigo, que a presença do ICLEI só veio contribuir para que a nossa região tenha um desenvolvimento diferente. Tá? Isso é muito importante para nós. Quero dizer que esse trabalho, gente, quando nós somos procurados aqui pela Secretaria do Verde, para ter o envolvimento da região, né, houve uma disposição de todos os prefeitos para se abrir para esse trabalho, para estar à disposição, para assinar esse termo de cooperação, e agora a gente já está vendo aí os frutos, né, desse trabalho. Então, parabéns aí à equipe da Secretaria, que tão seriamente se coloca aí na nossa região e nos colocamos à disposição para colaborar aí com o desenvolvimento do trabalho. Cumprimentar aí as pessoas da região, os técnicos que estão presentes. Eu tenho certeza, infelizmente, hoje a gente poderia ter um público maior, mas pelos problemas que estão acontecendo, né, recentes, e eu tenho que isso prejudicou. Queria cumprimentar a Ana Ávila, ali do CEPAGRE, que é um parceiro nosso, né, na questão aí, todo o trabalho nosso que a gente tem feito junto à Unicamp, através do CEPAGRE, nessa questão de prevenção aí dos riscos, né, que acontecem. E dizer que, de fato, quando começou a fala aqui, o Felipe, da Oi Carbon, ele falou da importância do trabalho regional. Hoje, o país tem 69 regiões metropolitanas, e a tendência é crescer, né? O Estado de São Paulo tem 6, e todo o trabalho regional tem mostrado um efeito diferente, bastante diferenciado. E nós sabemos que esse trabalho também, nessa área do meio ambiente, ele, de uma forma integrada com os municípios da região, terá um outro papel. Nós estamos, como o Rodrigo falou, desenvolvendo aqui o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e, com certeza, vai ter essa integração desses 2 trabalhos durante este ano. Então, eu venho aqui hoje muito honrada de estar nesse momento junto com vocês, mas de colocar, mais uma vez, a agência à disposição de qualquer trabalho que, nesse sentido, que possa contribuir aí com a região metropolitana de Campinas. Obrigada. Convidamos, nesse momento,
Rogério Menezes, que é secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, que representa neste ato o prefeito municipal, Jonas Donizete. Muito boa tarde a todos os presentes de toda a região, sejam muito bem-vindos a Campinas. Boa tarde ao vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, uma das comissões mais atuantes aqui do Legislativo Campineiro. Queria saudar de forma muito carinhosa a Esther Viana, pelo trabalho, cumprimentá-la pelo trabalho regional que desenvolve, com toda a sua equipe de alta qualidade. Não é fácil articular o planejamento de uma região metropolitana como a região de Campinas, com todos os seus diferenciais e sua complexidade. E desejar que seja muito bem-vindo sempre a Campinas, o Rodrigo Perpétuo do ICLEI e sua equipe, que é uma equipe também muito qualificada. O ICLEI, senhores e senhoras também que nos assistem pela TV Câmara, que transmite aqui a nossa sessão, o ICLEI é uma entidade internacional que representa os municípios, os governos locais, na agenda da sustentabilidade, promovendo articulações, capacitações, acompanhando as agendas internacionais que dizem respeito a meio ambiente e sustentabilidade. Inclusive, brevemente, agora nos próximos dias, fará um encontro mundial do ICLEI. O ICLEI reúne, congrega aí centenas de municípios de todo o mundo que estão preocupados e priorizando ações nessas agendas do futuro, que são as agendas do século XXI. Cumprimentar também ao Felipe da Way Carbon, que é o contratado nessa licitação recente, para o trabalho de fazer o primeiro inventário de gases de efeito estufa metropolitano do país, que será o inventário da região metropolitana de Campinas, ora em curso, e que tem aí como gestor do contrato o nosso arquiteto da Secretaria do Verde, César Capacli, através de quem eu cumprimento a todos os senhores gestores técnicos de todas as prefeituras aqui da região metropolitana de Campinas. Primeiro, na abertura desse diálogo pelo clima em Campinas, um contexto sobre a relevância da mudança do clima para os municípios. Essa não é mais uma agenda distante. É uma agenda que trata já do nosso dia a dia. Na última crise hídrica, na primeira com a intensidade que a gente viveu, fundamentalmente no ano 2014, a gente percebeu precipitações que chegaram a ser 65% abaixo da média histórica do pior período hidrológico que havia ocorrido, que era do ano 1953-54. Então, a gente teve um fenômeno absolutamente extremo, fora da curva do que se esperava, e uma situação que deve ser cada vez mais frequente, porque esses fenômenos eles não são apenas um acidente de percurso, eles começam a ocorrer com muito mais frequência. A gente não havia fenômenos climáticos como que aconteceram em Santa Catarina, não ocorriam no Atlântico Sul Ocidental. Não havia a possibilidade de tornados. Não havia, seja tornado ou microexplosão, não quero entrar nessa polêmica, mas dos técnicos aí, né, que técnicos da Unicamp podem falar melhor na sua fala, mas o fato é que é um fenômeno também inédito. Eu passei alguns minutos depois, Rodrigo, do ocorrido no dia lá da microexplosão, porque o meu filho estava lá no condomínio São Conrado, na casa de um amigo, né, numa festa de jovens lá no São Conrado. Quando eu fiquei sabendo do acontecimento, imagino o meu grau de desespero, porque eu perdi contato com ele, e peguei meu carro e fui para lá. Era mais ou menos 1h30 da manhã, e eu vi um cenário de guerra. Eu vi um negócio inacreditável. 500 árvores arrancadas pela raiz, espalhavam-se pelas ruas, os fios todos caídos, ainda ligados. Chegou na casa onde meu filho estava, tudo apagado, e a gente não conseguia conexão com a casa. Tivemos que pular o muro para ver como que estava a situação lá. Casas de alto padrão, que eu falo que se aquele fenômeno tivesse acontecido com moradias
de menos, de subhabitações em bairros mais pobres da cidade, teria sido uma quantidade de mortes e não seria pequena, teria acontecido naquele fenômeno. Atingiu uma área de casas aí de quase que de alto padrão, né, classe média alta, e muitas dessas, quase que umas centenas de casas danificadas e algumas dezenas destruídas, literalmente, destelhadas, com prejuízo que, graças a Deus, aí ficou apenas com prejuízo material. Mas isso chamou atenção para a gente de uma nova realidade que se estabelece, que essa agenda não é uma agenda do futuro, ela é uma agenda do presente. É tempo, nos termos aí do ICLEI, né, de ação, né? Chamada para a ação, não é isso, Rodrigo? É call for action, chamada para a ação, que a sociedade, se dando conta desses acontecimentos, começa a colocar isso fortemente na agenda, inclusive na agenda política. Ficou muito claro para mim, na nossa ida à Alemanha, na Conferência do Clima, na COP23, em Bonn, né, o protagonismo que se espera das cidades nessa agenda. Pela primeira vez numa Conferência do Clima, mais de 500 líderes locais e regionais estiveram presentes, prefeitos de todo o mundo. Nosso prefeito Jonas Donizete, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, esteve lá presente e testemunhou mais de 500 lideranças entre governadores e prefeitos, dos governos que a gente chama de subnacionais, e que fizeram um apelo, quase todos os líderes que lá estiveram, pela urgência do agir, porque os nossos governos nacionais são lentos, o processo caminha a passo de tartaruga, e a necessidade da sociedade em relação à agenda do clima, ela exige ação, ela exige realização, e menos conversa, menos discurso. Então, a gente estar aqui presente nesse momento em que a gente tem em andamento a elaboração do primeiro inventário de gases de efeito estufa metropolitano é o reforço a esse convite à ação. O inventário, que foi assinado por 20 prefeitos, como falou a Esther Viana, com uma adesão imediata da Agencamp, muito pela liderança da Esther, no processo aí de sensibilizar os prefeitos da importância dessa agenda, vereador Rossini, e é financiado integralmente pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente de Campinas e que terá como resultados estabelecer a linha de base das emissões de gases de efeito estufa na região metropolitana, propostas para a elaboração de uma política de mudanças climáticas, que se iniciará como uma proposta e que se irradiará com legislações locais nos municípios da região metropolitana, a definição de metas de redução de gases de efeito estufa e o estabelecimento de um plano de ação. E aí, para falar de ação, que a ação ela diz mais do que palavras, a gente tem em Campinas a experiência dos 10 ônibus elétricos que vieram nos últimos anos, ficaram em circulação, em teste, e com ótimo resultado, né? Apenas os 10 ônibus elétricos, de uma frota de 1.500 ônibus, hoje, boa parte, inclusive, parada à espera de combustível, mas aí num esforço muito grande da gestão municipal para poder manter o funcionamento da cidade, um momento tão preocupante do país. Só esses 10 ônibus calcula-se em 50 toneladas de CO2 equivalente ano em redução de emissões em função do uso pioneiro dessa frota de elétricos. A meta da concessão que a Secretaria de Transporte está em licitação no momento, para os próximos 30 anos, uma concessão que exige, no primeiro período, que 10% da frota em 3 anos seja de ônibus não poluentes, que não emitam gases. Esses 150 veículos, nos primeiros 3 anos, pode representar uma redução nas emissões de 750 toneladas de CO2 equivalente por ano, nessa primeira etapa da transição para uma mobilidade sustentável na cidade. Essa concessão ela deve acontecer até o início do primeiro semestre do início do segundo semestre desse ano, até o final do primeiro semestre desse ano. Também tem ocorrido na cidade a ampliação de áreas verdes, novos parques urbanos, 28,7 hectares de áreas verdes já entregues para a população.
plantios de árvores significativos, somados aí Secretaria de Serviços Públicos e o Banco de Áreas Verdes. Nós estamos falando de 1 milhão de mudas plantadas no período 2013 a 2018. Isso, por si só, representa, no ciclo de vida dessas árvores, o sequestro de algo em torno de 140 mil toneladas de CO2. Né? É um resultado que está aí dado, que está aí a caminho. E também o destaque de Campinas na agenda da adaptação e da resiliência. Campinas tem sido destaque principalmente na formação de quadros de um modelo regional em relação às defesas civis, como uma cidade considerada resiliente e reconhecida nesse sentido, inclusive pela Organização das Nações Unidas. Então, sejam muito bem-vindos a Campinas, a todos os que nos visitam aqui e participam desse esforço, que a gente possa, de mãos dadas, chegar ao final desse contrato com um belo trabalho do nosso inventário de gases de efeito estufa. Isso é uma fotografia, não é um filme, é uma fotografia de um momento. A partir do momento que você tem a realidade, você traça as políticas públicas, as metas de redução e, periodicamente, mede, através de novos inventários, o avanço dos dados, se realmente as metas foram ou não foram alcançadas. E a meta metropolitana vai ser a soma das metas que cada município, em função de sua realidade, vai se comprometer ao longo dos próximos anos. O Plano do Verde de Campinas prevê a implantação, só em Campinas, de a recuperação de 280 quilômetros de corredores ecológicos, no Plano do Verde, e o plantio de 2.650.000 mudas até o ano de 2026. Então, agora, planejar é a parte mais fácil do processo. É a gente executar e monitorar, para que esse resultado efetivamente possa ser entregue a todos. Então, bom trabalho aí, vamos estar aqui acompanhando de perto a execução aqui da Way Carbon, no contrato, que nos cabe ser ordenador de despesa, né, gerir esse contrato, com a competente ajuda aí do César Capacre e de toda a equipe, e vamos continuar trabalhando em parceria aí com a Câmara Municipal, vereador Rossini, que tem dado a sua resposta à cidade. Nesse período de 4 anos em Campinas, a Câmara Municipal aprovou em leis, entre leis complementares, leis ordinárias, mais de 13 projetos ligados à questão ambiental. Existem mais 3 projetos aqui nessa casa. O vereador Rossini e o presidente Rafa Zimbaldi já colocaram agora numa nova dinâmica a tramitação desses projetos, que é o projeto que estabelece a legislação ligada às compensações ambientais, ao Banco de Áreas Verdes, né, estabelece em legislação a sistemática de funcionamento do Banco de Áreas Verdes, e também a lei que fecha o arcabouço legislativo legal do município, que é a Lei da Política Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Então, essas 3 leis vão elevar, nos últimos 5 anos, essa Câmara terá votado e aprovado 16 legislações entre leis ordinárias e leis complementares, colocando Campinas aí com todo um arcabouço legal para que essas políticas possam ser implementadas. Então, o nosso registro, agradecimento ao presidente Rafa Zimbaldi, através da sua pessoa, Rossini, agradecer a todos os vereadores que têm se empenhado no fortalecimento da gestão ambiental em Campinas, e o destaque para o trabalho, então, da Agencamp e do ICLEI. Estaremos, Rodrigo, provavelmente aí nos próximos dias juntos, nesse encontro mundial do ICLEI, que acontece no Canadá, né, agora em junho, né, se houver possibilidade a tempo aí das questões protocolares aí, e de passaporte atualizado e tudo mais. Estaremos lá representando o prefeito Jonas Donizete e satisfeitos de Campinas poder estar ajudando a liderar, ajudando a pautar, divulgando para a sociedade, colocando na pauta essa agenda que é tão importante. E mais do que estarmos aqui todos juntos, que por si já é importante, a gente está aqui em 50 pessoas que representam aqui os mais diversos municípios da região metropolitana de Campinas, a gente está aqui ao vivo com a sociedade, colocando essas questões, podendo ter um espaço de diálogo sobre política pública. Isso é fundamental, que cada cidadão, que cada cidadã
da região e de Campinas possa, através da TV Câmara, entender esse contexto, entender o trabalho que está sendo feito e que a gente possa, inclusive, as informações, as palestras que vão ser feitas aqui, chegar ao cidadão comum. Essa não é uma agenda distante da nossa realidade, é uma agenda cada vez mais necessária e presente no nosso dia a dia. Muito obrigado e parabéns a todos pelo trabalho. Passamos agora a palavra ao vereador Luiz Carlos Rossini. Boa tarde. Quero também cumprimentar o secretário Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, que representa aqui o prefeito Jonas Donizete nesse momento. Cumprimentar o Felipe Bittencourt, sócio-diretor da Way Carbon, que vai estar à frente dessa tarefa, né, regional aí de elaboração do inventário de gases de efeito estufa da nossa região. Felipe Bittencourt, perdão, o Rodrigo Bittencourt, Rodrigo Perpétuo, Felipe Bittencourt está lá, que é secretário executivo do ICLEI, né, da América do Sul, mais uma vez aqui com a gente, empenhado em ajudar os municípios nesse processo de fortalecimento e empoderamento, como ele mesmo disse, né, das governanças locais. O ICLEI tem cumprido esse papel e é importante que a nossa região também tenha o apoio do ICLEI. E cumprimentar a Esther Viana, né, diretora executiva da Gencamp. Eu conversava com a Esther Viana e ela lembrava se esse seminário e essa sessão está sendo transmitido ao vivo aqui para toda a região, devemos a um projeto iniciado pela Esther quando foi vereadora comigo, inclusive lá atrás, né, e hoje é uma realidade. Parabéns, está vendo, Esther? Sinto-se feliz. Dar as boas-vindas aos palestrantes, a todos os convidados, aqueles que conseguiram chegar, né? Infelizmente, a greve do caminhoneiro tem afetado de várias formas aí a vida e muitos não conseguiram chegar aqui por essa razão, mas em nome do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e de todos os vereadores, dar as boas-vindas a todos e dizer que para nós é uma alegria, uma honra poder sediar esse seminário, entendendo que faz parte também da vocação e do papel dessa Casa de Leis, da Casa do Povo, trazer para cá essa discussão, socializar com a nossa população, né, o conhecimento, a informação que precisa chegar a todos. Esse inventário regional de gases do efeito de estufa, além dessa radiografia, essa fotografia que vai medir um pouco como é que está a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera da nossa região, identificar as principais fontes, certamente vai indicar quais as ações que os municípios deverão adotar para diminuir, reduzir a contribuição de cada município na emissão dos gases do efeito estufa. É preciso pensar localmente as ações, né, já que a atmosfera não respeita limite territorial, né? As ações, boas ou más, né, de um município afeta os demais. E, obviamente, que tipo de ações os municípios estão sob competência dos municípios que podem contribuir com a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. Aliás, o Rodrigo também lembrou aqui, os municípios têm que começar a se preparar para enfrentar as consequências dos eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, né? Enfrentar períodos de estiagens cada vez maiores, falta de chuva, como garantir o abastecimento de água para a sua população, né? Enfrentar os momentos de chuva intensa, tempestades, para minimizar as consequências com enchentes, como pensar, obviamente, na drenagem dos municípios, armazenar água de chuva nos períodos de chuva, de cheia, para que seja usado no período de seca. As mudanças de temperatura, né, frios extremos ou ondas de calor, que também afeta a qualidade de vida das pessoas, né? Como preparar as cidades. A arborização das cidades é uma meta a ser buscada, a gente sabe da importância da árvore e a contribuição que ela pode dar para isso. Pensar num transporte coletivo e público de qualidade, onde as pessoas tenham no transporte público a sua primeira opção de transporte e deixar o transporte individual de lado, tem que ser preterido mesmo, a gente sabe as consequências que isso traz, como fazer o tratamento adequado dos resíduos e como é que a gente consegue diminuir a geração de resíduos no município, como os municípios que têm na agricultura, muitas vezes, a sua principal fonte de economia, base de economia,
como é que a agricultura também diminua esse desmatamento, gere menos óxido de nitroso, como é que a gente trabalha a terra, né, de forma a minimizar os efeitos. Então, o inventário é uma fotografia, um ponto de partida para que todos possam incorporar dentro de políticas públicas locais, né, ações que vão contribuir não só com a qualidade de vida da população que mora naquele município, mas de toda a região. Então, com isso, mais uma vez, dando as boas-vindas, espero que tenhamos todos, né, uma tarde de bom trabalho, porque os palestrantes são excelentes, certamente muita informação, muito conteúdo nós vamos ter no seminário hoje aqui, tá bom? Então, fiquem agora com a segunda etapa, né, da nossa atividade. Obrigado pela presença e bom trabalho a todos. Agradecemos, então, as falas iniciais e solicitamos que a mesa diretora seja descomposta para que seja dado início ao ciclo de palestras. Os componentes da mesa podem, por favor, se dirigir às mesas em frente a essa mesa diretora. Nós convidamos primeiramente para falar sobre impactos da mudança do clima nas cidades as senhoras Gabriela Marques de Júlio, professora doutora do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de São Paulo, e a senhora Ana Maria Reuminski de Ávila, pesquisadora associada ao Grupo de Pesquisas em Mudanças Climáticas da Unicamp. Sou eu que vou passar a você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho a minha fala em torno aí de 15 minutos e depois a professora Gabriela vai dar continuidade. Eu sou pesquisadora aqui no CEPAGRE. A minha formação é em meteorologia. Eu vi que várias falas que me antecederam focaram mais ou menos aquilo que a gente está trabalhando e pensa em construir em benefício da sociedade, que é a inserção da universidade e os trabalhos, as pesquisas científicas, para o bem da sociedade, onde a Universidade de Campinas está inserida, que é na região metropolitana de Campinas. Então, a minha formação é em meteorologia, e meu foco é em eventos meteorológicos extremos, né? Mudanças climáticas e eventos meteorológicos extremos. A gente fala em eventos meteorológicos extremos, né? E o que vem a ser, né, esses eventos meteorológicos extremos? Eu vou falar um pouquinho. E a inserção, né, da nossa região numa proximidade aqui com o trópico, né, com o trópico de Capricórnio, aqui em torno aí de 23 graus de latitude sul, faz com que nós estejamos inseridos numa região de intensas atividades de variações climáticas, variações e mudanças climáticas e eventos intensos que trazem impacto. No Brasil, de forma geral, nós não temos grandes perdas de vidas, mas os danos materiais são imensos. Vários deles já foram mencionados aqui e vários estão assim na iminência de ocorrer com mais frequência e mais intensidade. Então, nós estamos aqui numa região de clima tropical, onde nós estamos exatamente numa transição. Estamos aí sob a influência de uma massa de ar fria, então, declínio acentuado das temperaturas, tivemos um verão com chuva abaixo da média, nós estamos numa região de mananciais, produção de água, né? Uma expansão urbana, numa região de rios, né?
Então, as chuvas extremamente importantes, que ocorrem aí, sobretudo nos meses de verão. Nós tivemos um verão atípico, novamente, com chuvas abaixo da média, praticamente pouco mais de 50% do volume esperado de chuvas este ano até agora. Então, isso é um fator de atenção, né? E não é a primeira vez. Então, essas variações todas fazem com que a gente fique atento e volte, se debruce no sentido de criar ações, pesquisas científicas que venham a se transformar em políticas públicas, né? Então, dado que nós estamos numa região tropical com eventos intensos e, de certa forma, frequentes, como nós atuaremos e como nós nos preparemos para esses fenômenos. Então, como que a gente trabalha na universidade, né? Como que a gente tem voltado para essas áreas de pesquisa, né? De eventos meteorológicos intensos. Então, como que a gente define eventos intensos? Em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, enfim, são países que já têm estruturado e definido conceitos que, ao longo dos anos, isso já foi consolidado. Para nós, aqui, a gente ainda está em construção. O que é um evento extremo? Né? Qual é o dano? Como que a gente quantifica? Como que a gente, de forma geral, nomeia esses eventos? Então, isso tudo faz parte da ciência, que vai se transformando em políticas públicas. Então, é um momento ainda em construção. Esses termos, a percepção do clima, e de forma que essas ações se transformem em dados consistentes em políticas públicas, né? Então, por exemplo, a gente fala em eventos extremos, né? Trago aqui alguns exemplos que já foram mencionados, mas, dado que esses eventos ocorreram e que podem ocorrer com mais frequência, né, a gente precisa entender e olhar para eles com recorrência, de forma que a gente não esqueça, e que eles já ocorreram, né, e que tem danos mesmo. Então, uma imagem que eu trago para vocês é daquele evento, né, que, como foi citado anteriormente, enfim, em termos conceituais, estamos ainda criando, né, alguns termos e algumas pesquisas, mas, de forma geral, o que nós temos nessa área da ciência são ainda algumas deficiências com relação aos sensores que a gente deve ter, exatamente para que a gente consiga quantificar os eventos e entendê-los e estudá-los. Né? Então, vejam que isso aqui foi uma nuvem, uma fotografia daquela nuvem que trouxe aquele evento de microexplosão aqui para a região de Campinas. Né? Então, vejam, uma nuvem intensa, um chamado mesociclone. É uma nuvem com um potencial destrutivo muito intenso. Então, o que a gente teve desse evento, além aqui é uma imagem de radar. Este é uma imagem de um radar que fica localizado em São Roque, uma imagem que mostra a nuvem, a intensidade. Vejam que naquela área em vermelho, com aquele asterisco ali, no Shopping Galeria, a chuva, né, de acordo com essas informações, a taxa de chuva nesses locais chegou a 100 milímetros por hora, com ocorrência de granizo, inclusive, né? Então, foi um evento muito intenso. Como que a gente consegue enxergar, monitorar e prever? Através de sensores. Né? Quando a gente compara, a meteorologia dos Estados Unidos consegue, em 10, 15 minutos, eles têm uma alta precisão. Mas por que eles têm? Porque eles têm sensores, radares meteorológicos distribuídos em vários pontos, de forma que eles conseguem, então, acompanhar essas informações e, de certa forma, prever dentro das limitações, porque um evento dessa magnitude ele não tem uma previsibilidade superior a 20 minutos. Então, ele foi tão intenso, esse evento, que nós tivemos 60 descargas elétricas por minuto, ou seja, um relâmpago, né, a cada segundo. Então, esse padrão realmente qualifica esse evento como um evento severo. Né? Então, outros fenômenos intensos que tivemos na região, foi um tornado, né, em Indaiatuba, né,
Mas, desculpa, só voltando aqui, né? Então, só mostrando a trajetória desse evento, ele atingiu regiões urbanas e regiões rurais, né? Então, aqui, quando a gente trabalha nessa intensa área urbanizada e com área agricultável e área rural, e dado a grande índice de urbanização, o que acontece? A gente não consegue olhar apenas para um setor, e sim como um conjunto de ações que devem ser tomadas, tanto nas regiões urbanas quanto nas regiões rurais. Então, vejam aqui nesses pontos em amarelo, indicando que a dimensão desse evento, que atingiu várias áreas urbanas e indo até fazendas, passando Sousas, Joaquim Egídio, fazendas que a gente fez um acompanhamento depois, né, para ver exatamente a trajetória onde esse evento ocorreu. Então, são eventos que a gente não, né, a gente precisa olhar, entender um pouco mais e pensar como nós podemos, de alguma forma, nos entender esses fenômenos, até a própria linguagem, né? Como que a gente olha para um fenômeno como esse? Como que a gente consegue, eu como meteorologista, consigo informar quais que são os meus recursos e qual que é vocês aí como usuários das informações, como vocês recebem essa informação? Será que a gente está preparado para tudo isso? Qual que é a linguagem? Será que isso não pode causar pânico, né? E os falsos alarmes? Então, são muitos os detalhes que a gente precisa construir. Isso não está pronto. Isso é uma coisa em construção, tanto pelo meio científico, acadêmico, quanto pela sociedade, né? Aqui foi um outro evento, né, que foi em maio de 2005, que foi um tornado que chegou à escala F3, né, da escala de 0 a 5, chegou à escala F3. O que é isso? O vento, a intensidade do vento chegou a 250 km/h. O tornado é uma das forças mais destrutivas da natureza. Por quê? Porque ele é muito rápido, ele se forma em poucos minutos, você olha, né, de repente tem uma nuvem, informação, um funil, e formou-se um tornado ali, tocou o solo, com vento de 250 km/h. Uma força extremamente destrutiva e, pelo seu poder destruidor e sua rápida formação, de difícil previsibilidade, né? Então, os danos causados são imensos. Então, são fenômenos que já ocorreram na história, em áreas urbanas, né? Por favor, o próximo. Então, aqui eu só trouxe uma, né, de conhecimento, evidentemente, só para a gente ter uma ideia disso que eu falei mais rapidamente, que é a questão da urbanização. Nós estamos numa cidade extremamente urbanizada, industrializada, né, com alto poder aquisitivo, um produto interno bruto, né, uma cidade extremamente, uma região extremamente produtiva. Então, quando a gente tem um fenômeno dessa natureza, o impacto é em todos os aspectos, né? Desde da vida humana e danos materiais, né? Então, nosso trabalho é no sentido da mitigação, de que esses danos possam, de alguma forma, não ter um impacto tão intenso e que a gente consiga, de alguma forma, se adaptar a eles. Então, dado que as mudanças climáticas indicam que o homem tem uma ação importante sobre essa mudança climática global, e que as regiões urbanas, pela própria mudança de uso e ocupação do solo, fazem com que a gente tenha uma intensificação do efeito estufa na própria ilha de calor, formada pela aglomeração. Então, nós temos um aumento das temperaturas, um aumento da concentração dos gases, dos elementos, né, das partículas em suspensão causados pela própria movimentação, pela própria industrialização, né? Então, isso intensifica o efeito das mudanças climáticas globais pelas ilhas de calor. E, fora isso, nós temos, né, o aumento das temperaturas no futuro, né? Então, esse aumento das temperaturas faz com que a gente tenha um alto risco de que fenômenos intensos possam vir a ocorrer com mais frequência. E não temos dúvidas de que as temperaturas tendem a aumentar no futuro devido à presença de determinados gases
na atmosfera que interagem com a radiação solar, fazendo com que a gente tenha aí um aumento da temperatura do planeta, um aumento médio das temperaturas no planeta, né? Podendo chegar aí 3, 4 graus de aumento, claro que varia de uma região para outra. Mas como que acontece? Qual que é a função desses gases, né, presentes na atmosfera, né? Esses gases, eles fazem com que a gente tenha o aumento das temperaturas. Esse aumento das temperaturas fazem com que a gente vá tendo uma alta capacidade de reter o vapor d'água na atmosfera, né? E esse aumento desse vapor de água na atmosfera faz com que a gente vá intensificando também o efeito estufa, né? E como a gente tem esse aumento das temperaturas, essa alta capacidade que o ar mais aquecido tem de reter esse vapor de água, faz com que a gente tenha um período mais prolongado de estiagem, né? Então, as secas, né, vão se tornando mais prolongadas. Por outro lado, como esse vapor se concentrou numa grande quantidade na atmosfera, o que acontece? Quando precipita, vai precipitar com muita intensidade. E é essa a grande questão. Chuvas intensas, localizadas, com danos, sobretudo em regiões urbanizadas, e períodos de estiagem mais prolongados em outros períodos, né? Então, a gente teria essa concentração de eventos intensos mais frequentes e, muito provavelmente, mais intensos também no futuro. Eu deixo em aberto para as perguntas, depois que a professora Gabriela, né, tiver a fala dela. Acho que é isso, né? Obrigada. Boa tarde. Também quero agradecer ao convite do ICLEI em participar dessa rodada de discussão. Eu sou Gabriela de Júlio, sou professora do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho, complementando a fala então da Ana, sobre como é que as cidades podem começar, de fato, a se adaptar a esses eventos extremos que, como bem a Ana falou, têm se tornado cada vez mais frequentes, mais comuns, cujos impactos são também cada vez mais sentidos por nós. Então, a minha fala vai focar mais especificamente dentro de um projeto que eu venho desenvolvendo junto com colegas de várias universidades brasileiras. Esse projeto chama-se Adapta, ele é financiado pelo CNPq. A gente começou esse projeto no finalzinho de 2015, estamos aí caminhando para o fechamento dele agora no final desse ano de 2018. E a ideia, basicamente, é entender como é que as grandes cidades brasileiras, a gente começou esse projeto muito focado em grandes cidades brasileiras, possivelmente no futuro a gente olhe também para médias e pequenas cidades, mas a ideia é entender como é que essas cidades começam a internalizar a questão climática nas suas agendas, né? Então, a pergunta que a gente fez naquele momento é: a questão das mudanças do clima estão na agenda dessas cidades? Se elas estão, de que forma elas estão? Numa perspectiva mais reativa ou numa perspectiva mais proativa? Então, a gente busca, na verdade, identificar o que as cidades vêm fazendo e que elementos podem interferir para uma maior ou menor capacidade de adaptação dessas cidades. Mas, para falar disso, né, para falar sobre respostas e adaptação às mudanças do clima, né, a gente precisa entender um pouquinho o que é mitigação e o que é adaptação. Então, numa perspectiva bem geral, né, mitigação a gente pode entender como os esforços que são alocados na perspectiva de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? E, de uma forma geral, né, a mitigação passa muito pela perspectiva de uma adoção de um sistema energético mais limpo, e aí uma matriz de energia mais renovável, né? Passa também por ações humanas para reduzir fontes ou ampliar esses sumidouros de gases de efeito estufa, que a professora Ana falou bem antes da minha fala. Mas, no Brasil, e assim como no mundo, a mitigação ela tem disparado quando a gente discute mudanças climáticas. Ela ganha os holofotes desde a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e, nos últimos anos, é um pouco disso que as pessoas, em geral, associam quando a gente fala de mudanças do clima, ou seja, a necessidade da gente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Contudo,
Os eventos extremos estão acontecendo e muitos deles estão sendo potencializados pelas mudanças do clima. Então, há uma necessidade cada vez maior dos sistemas. Quando eu digo sistemas, eu digo cidades, países, comunidades, bairros, começarem a se adaptar às mudanças do clima. Então, o que a gente está entendendo como adaptação, né? E isso muito focado, eu gostei bastante da fala inicial que compôs a mesa, principalmente quando o Rodrigo, do ICLEI, menciona o papel político revitalizado que as cidades vêm ganhando nos últimos anos. Quando a gente fala de adaptação, o Acordo de Paris e as próprias metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deixam isso muito claro, há uma aposta grande que quem sai na frente nessa corrida adaptativa serão as cidades, e é nela que nós estamos focados, né? Então, a adaptação, na verdade, exige aí um planejamento de longo prazo, mas que ainda não ganha a visibilidade que a gente espera, aguarda, no nível local. E o que está justificando esse atraso? Por que as cidades ainda não estão antenadas, que são elas que vão ter que liderar essa corrida adaptativa, né? Particularmente por conta de algumas incertezas que ainda caracterizam as projeções climáticas, né? Dado aquele movimento de que a ciência avança na produção de conhecimento, mas que ainda há algumas lacunas que precisam ser respondidas, e a Ana coloca muito bem isso, a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de nomear eventos que acabam se tornando cada vez mais frequentes, né? E a necessidade que a gente tem de melhorar a nossa capacidade de não só nomear, mas de compreender quais são esses eventos e que tipo de impactos eles podem trazer. Esse tipo de incerteza, muitas vezes, justifica o que a gente chama de paralisia política, ou seja, os políticos, dada a urgência e enormes problemas que precisam enfrentar e que, muitas vezes, numa escala de prioridades, ganham projeção, colocam a questão do clima na geladeira. Então, há uma paralisia política, né? Além disso, a gente precisa considerar também que, no âmbito da cidade, você tem uma série de limitações econômicas, financeiras, recursos humanos, tecnológicas, que podem dificultar ainda mais que a questão da adaptação seja internalizada. Quando a gente fala de adaptação, então, a gente está falando de uma série de processos de ajustamentos para a gente antecipar possíveis impactos relacionados às mudanças do clima e que podem, né, ao a gente fazer esse esforço de antecipar esses impactos, pensar em algumas ações que podem resultar na redução de vulnerabilidade. Quando a gente está falando de capacidade adaptativa, é o potencial que um sistema, uma cidade, uma comunidade, um bairro tem, de fato, para permitir uma mudança para um estado mais desejável para diminuir esses impactos ou riscos relacionados às mudanças do clima. E as experiências, quando a gente faz uma análise do que está acontecendo no mundo, né, as experiências mostram para a gente que as cidades que mais se adaptam são aquelas que enxergam que essas ações de adaptação, elas têm sinergias muito claras com a sustentabilidade, qualidade de vida e infraestrutura verde, e infraestrutura urbana. Então, o nosso argumento, e o que a gente vem buscando discutir com as cidades que a gente estuda, eu já vou apresentar quais são elas, é de que a forma como as cidades, ou seja, o poder local e as sociedades, vão lidando com as mudanças climáticas, internalizando essa questão na sua agenda, né, buscando se adaptar, tem uma relação direta com aspectos e configurações locais que influenciam diretamente, em maior ou menor grau, esses processos adaptativos. E que fatores são esses, né? Primeiro, percepções de risco, ou seja, a sociedade, ela percebe as mudanças climáticas, ela faz uma associação entre os eventos extremos, possíveis impactos, qualidade de vida, bem-estar, o seu estilo de vida, a sua forma de consumo, com aquilo que se denomina mudanças climáticas. Segundo, né, essas cidades já sentem, na prática, os impactos dos eventos extremos climáticos. Supõe-se que uma cidade, uma sociedade que se perceba mais os riscos relacionados às mudanças climáticas são cidades que estão mais abertas a internalizar essa questão na agenda. Então, me parece que a região metropolitana de Campinas está bastante interessada nesse tema e já tem percebido os potenciais riscos relacionados aos eventos extremos e às mudanças do clima para agir.
Essas cidades já começam, inclusive, a sentir os impactos dos eventos extremos, muito bem relatados na fala do secretário, quando ele mencionou aquele episódio que aconteceu há um tempo atrás e que foi noticiado não só nacionalmente, como internacionalmente também. Quais são outros fatores que pesam, né, facilitam, limitam a adaptação das cidades? Recursos econômicos. Então, num momento como esse que a gente está vivendo agora, né, em que as cidades também enfrentam grandes restrições orçamentárias, é possível que a questão adaptativa ainda fique de escanteio ou ainda ganhe menos prioridade do que nós gostaríamos, né? Tecnologia, capacidade tecnológica, daí a importância desse diálogo entre gestão pública e academia, universidades, institutos de pesquisa. Afinal de contas, nós estamos produzindo conhecimento técnico-científico, estamos produzindo inovação tecnológica que pode ser usada, né, para ações adaptativas na cidade. Informação, infraestrutura, equidade, ou seja, cidades caracterizadas por grandes contrastes sociais e econômicos e que têm grandes problemas de vulnerabilidade, às vezes têm mais dificuldade de internalizar a questão da adaptação na sua agenda, porque isso é visto como não prioritário em termos de uma escala de problemas. Capital social, confiança que as pessoas têm, que a sociedade tem, em geral, nas instituições, seja no conhecimento técnico-científico que produzimos ou naqueles que nos representam e formulam, então, as leis e colocam em prática as políticas públicas, né? Justiça social. De uma forma geral, a gente pode pensar que, no nível da cidade, facilita a internalizar a questão da adaptação se as ações estiverem atreladas à política habitacional, ou seja, onde é que eu vou, na verdade, investir em termos de moradias populares, por conta do enorme déficit habitacional que a gente tem nas cidades brasileiras, se eu não considerar quais são as áreas de risco, se eu não considerar as áreas que são mais vulneráveis aos eventos extremos. Portanto, eu preciso internalizar a questão climática na tomada de decisão. Saneamento, planos diretores, né? Como é que eu defino o que a cidade vai priorizar nos próximos 10 anos, sem considerar a questão climática, sem considerar como nós seremos atingidos pelos eventos extremos. Como eu gerencio recursos hídricos, né? Na primeira parte da nossa discussão de hoje, se falou bastante sobre a crise hídrica que o Estado de São Paulo vivenciou e que me parece, segundo os meus colegas que trabalham com essas questões, vai vivenciar novamente, porque já tivemos um verão extremamente seco e não se espera coisa diferente agora nessa estação, que é a mais seca aqui para nós no inverno, né? Como é que a gente repensa formas de mobilidade urbana, pensando no transporte público gratuito, enfim. Para a gente, então, olhar como todas essas questões que eu disse para vocês, esses fatores, influenciam ou não na capacidade de adaptação das cidades, esse nosso projeto trabalha com 6 grandes cidades brasileiras: Manaus, Natal, São Paulo, Vitória, Porto Alegre e Curitiba. E para a gente dar conta desse recado aqui, entender como essas grandes cidades têm internalizado a questão climática, tem aí uma rede de pesquisadores imensa, né? Pesquisadores da Unicamp, da Universidade Federal de Itajubá, Federal do Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. A gente também tem uma colaboração com o pessoal da Universidade de Michigan. A gente também se vale, então, de uma abordagem metodológica, agora falando um pouco de ciência, né? Nos termos técnicos científicos, qual e quant, ou seja, a gente trabalha. Primeiro, o nosso público-alvo nessa pesquisa são os atores institucionais. A gente idealizou que são os técnicos que estão produzindo informações constantemente nas suas secretarias, nos seus departamentos municipais, que podem, em algum momento, influenciar a tomada de decisão. Trabalhar no nível de quem assume as secretarias é muito desafiador, uma vez que, a depender de mudanças político-partidárias, você muda quem assume a pasta e aí muda-se tudo. Então, a nossa aposta é naquele técnico de carreira que está ali, que, independentemente das mudanças político-partidárias, é ele quem está produzindo essa informação. Então, a gente elaborou um roteiro,
fizemos entrevistas com 35 técnicos que atuam nessas 6 cidades em diferentes secretarias, meio ambiente, planejamento urbano, desenvolvimento, saúde, educação, para entender como é que esses técnicos entendem a questão das mudanças do clima, os eventos extremos, e que barreiras, limitações e oportunidades eles enxergam nas suas cidades. A gente se valeu de workshops interativos, de oficinas com esses atores institucionais. 2 pesquisadores do nosso grupo, da Vila Pola, que é aqui da Unicamp, e o Roger Torres, da Unifei, trabalham com modelagem climática para entender um pouco o que esses estudos, por exemplo, do IPCC, mostram em relação aos cenários e as tendências climáticas aqui para o Brasil, e fizeram um detalhamento dessas projeções para cada uma dessas cidades que a gente estuda. E, por fim, a gente agora está, nesse momento, trabalhando com essa base de dados que a gente levantou. A gente fez uma análise de planos diretores dessas cidades para entender que relações os planos diretores já estabelecem ou não com a questão do clima. A gente está, nesse momento, produzindo os nossos resultados, nossos artigos científicos. Mas eu vou falar... Pode passar? Bem rapidamente. Pode passar também? Pode passar? Pode passar. Vou falar de São Paulo, nesses 5 minutos que eu tenho, que é onde a gente já fechou a maior parte da nossa análise. Então, São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, né, bem caracterizada por todos aqueles contrastes sociais e econômicos que a gente já conhece, vivenciando aí uma série de problemas em termos de mobilidade, de déficit habitacional, na forma como a gente usa o espaço público, ocupa esse espaço público. As projeções climáticas, essa é uma revisão que o professor Roger Torres fez para a gente, já apontam, e isso tem sido cada vez mais claro para a gente na cidade, né? Aumento de dias secos consecutivos, redução do número de dias úmidos, concentração de chuvas intensas em períodos bastante curtos, o que para São Paulo é um problema em termos de enchente, uma cidade completamente impermeabilizada, diminuição do número de noites frias, aumento do número de noites quentes e, portanto, um aumento do índice de desconforto térmico, que também é um agravante no sentido de que a maior parte daqueles prédios ficam com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, em termos de emissão de gás de efeito estufa, pela perspectiva energética, imenso. Pode voltar. Contudo, ainda, né, os cientistas, os pesquisadores dizem que, quando a gente olha o Brasil como um todo, a região sudeste é a região mais difícil de ter uma previsibilidade climática mais certa. Você ainda tem muita incerteza em relação ao que pode acontecer na região sudeste pelas próprias características que, como bem colocou a Ana, estão bastante associadas também ao processo de ocupação e urbanização bastante denso na região sudeste. O que a gente vem, na verdade, dialogando com esses atores institucionais é a necessidade de colocar em prática o que, na literatura, a gente chama de medidas no regrets, ou seja, medidas sem arrependimento. Ou seja, independentemente delas terem uma conexão, uma sinergia com mudanças climáticas, se o município decide colocar em prática, ele melhora a qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Estou dizendo, arborização, melhora da infraestrutura verde da cidade, mobilidade, garantia de transporte público, a redução de poluição, por exemplo, que numa cidade como São Paulo é um imenso problema, investimentos em moradia para lidar melhor com o déficit habitacional, ou seja, são medidas que têm uma conexão com as mudanças do clima, no sentido de minimizar os impactos, mas que, independentemente daquelas projeções se concretizarem ou não, o município que adotou sai bem. Só passando rapidamente, em relação àqueles fatores que eu mencionei para vocês que influenciam se uma cidade ela está mais apta ou mais fechada a se adaptar às mudanças do clima, em relação à percepção de riscos, o que a gente observou pela série de pesquisas que a gente vem fazendo na cidade de São Paulo é que há uma predominância do que a gente identifica como um olhar míope. Ou seja, a maior parte das pessoas reconhece os efeitos das alterações do clima, diz que está preocupado com isso, mas ninguém está a fim de fazer nada, ou se faz muito pouca coisa. Além disso, os impactos climáticos, embora preocupantes e já sentidos no dia a dia, eles competem com outras questões, com outros problemas que as pessoas imaginam que são muito mais urgentes e que, inclusive, definem e redefinem a agenda política, né?
Em relação ainda aos impactos dos eventos climáticos extremos, né, e aumento da vulnerabilidade, a gente apostou muito de que essa grande crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo, e particularmente a região metropolitana de São Paulo, poderia reverberar aí numa certa preocupação maior da sociedade, numa pressão maior da sociedade em relação às ações e decisões tomadas, né? Contudo, essas mudanças de comportamento elas estão diretamente atreladas a medidas políticas. E aí a gente já sabe que nem sempre as medidas políticas, muitas vezes o capital político em jogo, né, o prefeito, um técnico, um secretário, ele volta atrás e não vai adiante no sentido de enfrentar, de fato, a questão climática. O que a gente aposta muito é que as cidades elas podem buscar essas sinergias entre adaptação, mitigação e desenvolvimento quando elas estão abertas a experimentar políticas públicas, quando elas estão abertas mesmo a inovar. E aí, embora São Paulo tenha internalizado a questão climática na sua agenda desde o início da década passada, a gente consegue ver de verdade uma vontade, não significa uma ação, mas uma sinalização de vontade de internalizar a questão climática mais fortemente por meio do seu novo plano diretor, que foi aprovado em 2014, e por meio do recente plano de mobilidade urbana, que foi aprovado em 2016. A gente consegue ver conexões entre esses dois planos que mostram que a cidade caminha numa direção de potencializar intervenções mais ajustadas em relação à mudança do clima. A gente fez aqui um esforço de entender várias conexões do plano diretor, que eu não vou passar agora para vocês, com a relação às mudanças do clima. Embora, quando a gente olha o plano diretor, a gente vê que a questão das mudanças do clima não é usada como justificativa, ou seja, esse slogan climático, ele ainda não colou como ele deveria. Talvez por conta daquele olhar míope que eu disse para vocês. Embora as pessoas se sintam preocupadas com relação às mudanças do clima, não é isso que, na verdade, está ligando a chave das ações, está mudando, de fato, comportamentos. E alguns desafios, esse é meu último slide para a gente pensar nas cidades, e certamente isso serve para a região metropolitana de Campinas, se as nossas informações técnico-científicas que nós estamos constantemente produzindo nas universidades e institutos de pesquisa estão, de fato, chegando àquele que está na ponta e que toma a decisão, e se ele, na verdade, usa essa informação. Se as cidades têm recursos econômicos e capacidade tecnológica para, de fato, potencializar ações adaptativas, e se ela está disposta a abrir cada vez mais esse processo de decisão, esse processo de governança para a sociedade. Afinal de contas, como bem lembrou a primeira parte aqui da nossa discussão de hoje, sem o apoio da sociedade, sem esse esforço de tornar a discussão das mudanças do clima mais participativa, dificilmente as cidades vão conseguir fazer alguma coisa e ter um sucesso no médio e longo prazo. Acho que era isso. Obrigada mais uma vez. Agradecemos, então, as primeiras palestras e convidamos agora para falar sobre o setor privado e a agenda climática o senhor George Magalhães. Ele é gestor da plataforma Empresas pelo Clima e do Programa Brasileiro GHG Protocol e do Registro Público de Emissões. Boa tarde. Obrigado pelo convite, pelo ICLEI, o Way Carbon e a própria Câmara. O convite foi feito para falar de um tipo de ator que talvez não seja muito próximo daqui, mas eu acho que é importante a gente olhar para o setor privado, porque a cidade ela não é só a somatória dos cidadãos, ela também tem outros tipos de atores atuando no território, e, inclusive as empresas, as organizações do setor privado. Bom, sem gastar muito tempo com isso, eu falo em nome do GVSES, Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É um centro de pesquisas que olha para a sustentabilidade em algumas dimensões. Mais um, por favor. Principalmente esses 6 temas, esses 6 grandes temas aí. Eu estou olhando bastante para a mudança do clima e para serviços ecossistêmicos, então depois a gente
quem quiser, a gente pode aprofundar um pouco mais no que a gente está fazendo lá. Por favor. Já me facilitaram o trabalho as professoras que falaram antes, então não vou precisar falar do efeito das mudanças do clima. Se alguém tiver também alguma desconfiança, se achar que isso aqui não está acontecendo, a gente pode tomar um café daqui a pouco. Mas tem uma... Pode passar, por favor. Mais um, isso. Tem alguns limites que a gente tem que respeitar quando a gente fala de mudança do clima. Um deles é quanto a gente coloca de gás de efeito estufa na atmosfera. Isso porque, se a gente chegar nesse limite de concentração de CO2, a gente contrata 2 graus de aumento de temperatura na atmosfera, quer dizer, aumento de temperatura média. O que isso representa para a gente enquanto cidades ou enquanto meios de vivência? Pode passar mais um. Lembrando que o Acordo de Paris, assinado na Conferência do Clima de 2015, 2016, desculpa, ele prevê a gente tentar ficar em 1,5 grau de aumento de temperatura comparando com os níveis antes da Revolução Industrial, certo? Então, se a gente, assumindo que vai chegar em 2 graus Celsius de aumento de temperatura, quando a gente começa a olhar como isso se espalha, a gente está falando de 2 graus média no planeta Terra. Se a gente começa a olhar algumas regiões, e aí a gente tem aqui, até hoje, um pouquinho mais de 1 grau de aumento de temperatura, olhando para 1.800 e pouquinho, comparativamente, a gente vê que algumas regiões já aumentaram 1,5, 2, 2,5, e inclusive a região que a gente está. Se a gente olhar ali aquela manchinha roxa, a gente já tem 2,5 graus a mais de média na temperatura do que a gente tinha antes da Revolução Industrial aqui. Ou seja, se a gente pode aumentar mais 1 grau ainda de temperatura, o que isso vai virar quando a gente olhar na regionalização do aumento de temperatura? Então, na verdade, não passa de uma discussão de, olha, 2 graus é suportável, se está 20 graus um dia, 22 é ok, ou 24, 26 é ok, mas quando a gente começa a falar de 4, 5 graus, 6 graus, a gente não está falando mais de um pouquinho de desconforto térmico, não é só de escolher entre uma regata e uma blusa de frio, é um pouco mais do que isso. Bom, vou passar também isso aqui só para a gente não gastar tempo com isso, mas o Acordo de Paris, que é o acordo mais ambicioso do ponto de vista da história das negociações climáticas, ele pega basicamente o mundo inteiro, então quem está pintado de azul aí é quem está no Acordo de Paris, e pega quase totalidade das emissões globais de gás de efeito estufa, ou seja, está todo mundo no jogo, ao contrário de como eram os acordos anteriores, principalmente o Protocolo de Kyoto, que fazia uma separação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas, estando todo mundo no jogo, quais foram os principais recados da Conferência do Clima que perpetuou o Acordo de Paris? Primeiro deles, a gente vai ter que aumentar a transparência de compromissos, ou seja, eu vou ter que dizer como eu estou fazendo. E aí, inventário de gás de efeito estufa é basal, não tem como pensar ou falar de transparência sem você ter um diagnóstico de qual é a emissão sobre isso. Segundo ponto, adaptação. Então, a professora Gabriela trouxe muito bem. Até, talvez, o final da década passada, a gente focava muito mais em falar de mitigação, que a gente chama mitigação no nome curto, mas seria mitigação dos impactos na mudança do clima, ou seja, a gente quer diminuir a emissão de gás de efeito estufa para evitar a mudança do clima, e passou a falar também de adaptação, ou seja, os impactos estão ocorrendo, vão ocorrer com maior intensidade, e a gente precisa se adaptar a eles. Um terceiro grande resultado da conferência foi sobre financiamento, ou seja, a transição para uma economia de baixo carbono demanda recursos. Então, a forma como a gente está estruturado, ou como a gente estruturou nossa economia nos últimos séculos, ela está perpetuada e está ali, é uma estrutura já consolidada. A gente vai precisar de algum investimento para poder transicionar e mudar os gatilhos que a gente quer mudar para tentar mitigar as mudanças do clima. E aí, como que isso vai conversar com o setor privado, com as organizações? Primeiro, metas de redução de emissão, elas vão começar a ser mais incentivadas ou encorajadas, seja pelo poder público, seja pelos consumidores, seja pelos parceiros comerciais, mas o ambiente em si vai demandar que as empresas também reduzam suas emissões de gás de efeito estufa. É impossível a gente conseguir atingir os resultados que a gente quer para evitar as mudanças do clima só esperando que o governo ou que as organizações públicas façam essa redução, promovam essa redução. Então, o setor privado tem que agir junto, e aí é importante ter um alinhamento entre tudo isso. Um outro ponto muito importante.
além de falar dessa agenda e levar a ideia de uma economia de baixo carbono para o setor privado enquanto ator, já existe um movimento de dialogar com quem financia o setor privado, ou seja, o setor financeiro já está olhando para o que a gente chama de divest, de desinvestimento em opções que são muito intensivas em carbono. Então, já tem, essa é uma métrica, mas isso aqui já até aumentou, mas é uma expectativa de que até $1 trilhão seja desinvestido disso nos próximos anos, porque a gente sabe que ninguém extrai petróleo do chão porque quer extrair. Alguém está comprando e alguém demanda isso e existe um fluxo financeiro aí. Então, o que começou a ser dialogado nessa conferência foi bem interessante, porque pela primeira vez eu vi uma agenda financeira tão importante numa conferência de clima, foi na Conferência de Paris. O que começou a se discutir é o setor financeiro, ou quem dá o tom de onde o dinheiro vai ser alocado, tem também que estar nessa discussão. Então, existe aí uma oportunidade para as empresas que tenham soluções menos intensivas em carbono, que aproveitem esse movimento de descarbonização de portfólios. E é importante também a gente pensar a longo prazo, não adianta a gente olhar para daqui 5, 6, 7 anos, porque é uma agenda, sim, de décadas, e a gente tem que mudar de uma forma consistente e que gere resultados no longo prazo também. Por favor. Bom, o compromisso brasileiro para a redução de emissões é reduzir 37% das emissões nossas, olhando para 2005, até 2025. Como que ele vai rebater nas organizações do setor privado? Primeiro, o governo deve definir metas setoriais, ou compromissos setoriais. Então, é bem provável que esses 37% de reduções, eles não venham para todo mundo. Então, todo mundo tem que reduzir 37%. É pouco provável isso, até pelos sinais que a gente tem visto do governo. Segundo, e já foi trazido aqui pelo Rodrigo, importância dos governos subnacionais. Isso está bem claro também, esse empoderamento ele é muito útil quando a gente vai falar de combate à mudança do clima. E aí, olhando para o lado das metas setoriais, isso vai rebater em metas para a empresa. Então, os compromissos que, até então, quando eu falei ali de metas, são voluntários, eles vão passar a ser compulsórios. Então, setores vão ter que reduzir suas emissões de gás de efeito de estufa e ponto. Quem começar antes, talvez tenha um tempo maior para se adaptar, ou para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Quem esperar, talvez tenha um prazo mais enxuto. E, basicamente, isso vai influenciar no modelo de negócios das empresas, nos padrões de transparência e de relato, pode passar mais um, né? E nos padrões de produção e consumo. Também não dá para esperar que só as instituições ou só as organizações elas atuem na promoção de uma economia de baixo carbono, sem a gente dialogar sobre consumo e falar como a gente consome e repensar a forma como a gente está consumindo. Bom, pode passar mais um. Um conceito fundamental para a gente falar de mudança do clima e organizações é o conceito de externalidade. O conceito de externalidade ele não vem nem da área ambiental, por mais que possa parecer. Ele vem da área econômica. A definição de externalidade é o impacto sobre um ator de uma decisão que esse próprio ator ele não tomou. Ele é alheio à tomada de decisão. Então, imaginem como isso se configura no caso das mudanças do clima. Então, imagina que eu tenho uma demanda por energia elétrica do lado de cá, esse é um exemplo muito simplista, e eu tenho alguém que decidiu construir uma planta geradora de energia elétrica para suprir de energia essa demanda. Só que, ao gerar energia, eu vou emitir gás de efeito estufa. E esse gás de efeito estufa vai gerar algum tipo de impacto para uma população que vai ter algum tipo de custo para ou se adaptar ou para remediar esse impacto. Então, a população que não tem nada a ver com a decisão de gerar energia, ela não é o ator que que instalou a planta geradora de energia, ela sofre e absorve o impacto, e isso tem um custo. Então, aqui configura-se a geração de uma externalidade. E aí, o segundo passo, quando a gente vai falar disso, isso aqui é só o diagnóstico. Um segundo passo, e muito importante, que a gente fala, acho que até menos do que deveria, seria falar de internalização de externalidades. Ou seja, o ator que gerou o impacto, ele tem de responder pelo custo que o impacto dele está gerando. Então, a gente traria, na verdade, o custo seria de quem está gerando energia, e ele tem a obrigação de endereçar esse custo. Como que isso poderia acontecer? Pode passar, por favor. Através da... Pode passar mais dois.
Isso. Através da precificação de carbono. Hoje em dia, eu posso emitir gás de efeito estufa a custo zero pela emissão, eu tenho custo operacional, e está tudo bem, e segue a vida. Mas, se a gente está pressupondo que, por exemplo, a crise hídrica de 2014 ela é intensificada ou ela é fruto das mudanças do clima, eu acho que é mais intensificada do que fruto, mas tem zero ciência nisso, achismo. Se a gente está falando que não tem custo para emitir gás de efeito estufa, o que acontece, ou que mecanismo eu deveria ter para que o custo na sociedade fosse pago pela organização, ou por quem está emitindo gás de efeito estufa? O mecanismo mais conhecido e que talvez seja o mais capaz de responder essa pergunta é o mecanismo da precificação de carbono. Quando eu precifico a emissão de 1 tonelada de carbono, eu estou dizendo que você pode emitir talvez quanto você quiser, mas isso aqui vai ter um custo e eu posso basear esse custo no custo do impacto que está sendo gerado lá na ponta. Não é tão simples assim. A gente pode falar alguns dias sobre isso. Mas, para vocês terem ideia que também esse não é um mecanismo que está muito longe em termos de ser implementado, tudo que está pintadinho aí, exceto os de amarelo, que são só intenções de ter um mecanismo de precificação de carbono, mas tudo que está pintadinho já existe mecanismo de precificação de carbono no mundo. Seja um mercado de carbono, mercado como vocês conhecem mesmo, ou seja, compra e venda, eu tenho posso ter um balcão ali, eu defino meu preço, alguém quer comprar, vem e compra de mim, se o outro tiver mais barato, compra dele. Um mercado de permissões de carbono, isso pode existir, ou pode ser que exista um tributo no carbono. Então, eu falo, você pode emitir quanto você quiser, mas para cada tonelada você vai pagar um tanto. E aí eu consigo diminuir a distância entre a externalidade que está sendo gerada, que não tem custo nenhum para quem é o gerador dela, e quem está sofrendo esse custo. Eu consigo ter algum tipo de rearranjo desse sistema de preços aí. Volta um, por favor. Isso. Para vocês terem ideia também de que do porquê falar de externalidades, isso aqui é um mapa de desastres naturais de uma resseguradora, isso aqui é de 2014, eu não atualizei de propósito. Todas essas bolinhas foi algum tipo de desastre natural que aconteceu no mundo, alguns deles relacionados à mudança do clima, outros não, tem terremoto aí, tem coisas que não tem nada a ver, mas as bolinhas maiores, elas são desastres maiores. Olhem que a gente tem ali a nossa bolinha da seca de 2014. Eu já dei a resposta porque eu tive que voltar de trás para frente, mas isso custou para a gente 5 bilhões de reais, de dólares, desculpa. 5 bi de dólares, entre empresa que fechou, entre custo de transposição de bacia, entre caminhão-pipa, entre projetos de infraestrutura para remediar essa seca. Ou seja, alguém pagou essa conta. Quem pagou, não integralmente, foi quem gerou a emissão. Então, esse é o tipo claro de custo que na ausência de um sistema de precificação de carbono, a gente incorre. Todo mundo dividiu essa conta dos 5 bilhões de dólares. Mas quem deveria ter dividido, talvez, com mais força, seria quem emitiu mais gás de efeito estufa e não ser um prejuízo difuso. Né? Porque num sistema como está hoje, o benefício é privado, eu estou gerando energia, por exemplo, mas o malefício está sendo difuso na sociedade. Está todo mundo pagando a mesma conta. Certo? Pode passar mais um. E aí, assim, o que a gente imagina que um sistema de precificação de carbono, um instrumento desse tipo, poderia gerar em termos de mudança na estrutura da sociedade e da atuação das empresas? Que a gente saia de um momento que a gente está chamando aqui de business as usual, assim, estamos fazendo do jeito que a gente está fazendo, como sempre, e caminhe para uma economia de baixo carbono em que a noção de desenvolvimento ou o alcance do desenvolvimento não esteja relacionado às emissões de gás de efeito estufa. Isso aqui é um gráfico que pode ser usado para muitas variáveis ambientais, não só gás de efeito estufa. A gente pode fazer esse descasamento para várias coisas. Então, o que a gente quer é exatamente isso. Eu não preciso crescer e toda vez que eu crescer, eu tenho que crescer minha emissão no mesmo ritmo. Eu posso descasar. E aí as soluções são as mais variadas possíveis, mas é importante que as organizações do setor privado olhem para isso como sendo um ideal a ser perseguido e o como a gente vai trabalhar caso a caso. Bom, e aí a professora Gabriela me facilitou já a vida de não incentivar mais
uma separação das agendas. Quando eu falo de mitigação do impacto da mudança do impacto no clima, ou seja, emissão de gás de efeito estufa. Então, e quando eu falo de adaptação aos impactos da mudança do clima sobre mim, eu não tenho mais essa separação. A ideia é que a gente agora tenha uma ação, porque, inclusive, algumas das medidas que ela chamou de no regret, de sem arrependimento, elas podem atuar também como mitigadoras. Eu posso, enquanto me adapto à mudança do clima, reduzir as minhas emissões. Então, algumas medidas transitam nos dois campos. Isso é importante a gente tentar buscar, porque elas, com certeza, são win-win para todo mundo e elas vão trazer um benefício que, não tendo arrependimento, não tem por que não fazer. Bom, só para... Isso aqui foi um pedido pessoal do ICLEI, mas só para deixar algumas fontes de onde organizações podem buscar informação sobre isso. Lá no GV7 a gente tem 3 projetos. Esse primeiro, Programa Brasileiro de GHG Protocol, eu estou à frente dele, é sobre fazer inventários de gás de efeito estufa, mas para organizações. Então, tem uma certa complementaridade com inventários de cidades, mas não esperem que o inventário de uma cidade seja a soma de dos inventários de todas as organizações. Tem mais coisa aí, assim como se eu pegar todas as empresas do Brasil e somar, não vai dar um inventário nacional. Tem coisas que não são capturadas por esse tipo de análise, mas ele serve para um propósito muito específico, que é de gestão de emissões nas organizações. Então, tem esse projeto. Em seguida, tem uma plataforma chamada Empresas pelo Clima, que também está comigo lá, que fala de gestão de carbono, principalmente de precificação de carbono e de adaptação à mudança do clima. Então, essas 2 agendas voltadas para o setor privado. E tem um terceiro projeto lá que fala de análise de ciclo de vida, ou seja, pegar um produto ou um serviço específico e tentar saber qual que é o impacto dele em aí umas mais de 15 dimensões, entre clima, entre assoreamento, entre poluição de cursos d'água. Eu vou decupando isso para cada dimensão, e olho desde a extração da matéria-prima até a manufatura, até o descarte dele, qual que é o impacto de todas essas etapas. A gente chama isso de análise de ciclo de vida. Não falei, mas tudo que a gente faz lá no GVSES é público. Então, se vocês quiserem saber desses projetos aqui, entrem, baixem, todo o conhecimento que a gente produz lá, em conjunto com as empresas que são membros, está para download, sem pagar nada, sem fazer login, sem pôr senha nem nada. Então, entrem nesses sites aí, esses materiais estão todos disponíveis para vocês usarem e abusarem deles. A gente fica lá de backup se vocês precisarem de alguma ajuda. E, por último, eu queria falar de uma iniciativa específica, e aí isso aqui é um potencializador incrível para o setor privado, que é a Iniciativa Empresarial em Clima. A gente tinha, até 2011, 6 redes trabalhando mudança do clima, gestão de carbono e tudo mais, apartadas. Então, tinha lá o GVSES trabalhando, tinha o CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, trabalhando, o Instituto Ethos, a CNI trabalhava apartado e tudo mais. Um dia a gente falou, não, gente, espera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar. E a gente criou a Iniciativa Empresarial em Clima, e junto a ela veio tanto a agenda de adaptação quanto a agenda de mitigação. Na agenda de adaptação, isso aqui, na verdade, ficou fora de ordem, mas isso aqui é outro dos sites que eu queria mostrar para vocês do GVSES. Adaptação.gvses.com.br, vocês acham lá uma ferramenta para tomadores de decisão de empresas sobre adaptação, como montar um plano de adaptação para a sua organização, e também tem ali, aquele verdinho, é uma ferramenta para organizações da sociedade civil. Então, se alguém for de uma organização não governamental ou de algum tipo de associação que tem interesse em olhar para a agenda de adaptação, consulta esse documento. Quando eu falo ferramenta, é um Excel, só para organizar o pensamento. Tem ali uma sugestão metodológica, mas acho que tem um ganho em termos de orientador para vocês traçarem planos de adaptação à mudança do clima. E aí, o que eu queria falar de adaptação da ZIEC, da Iniciativa Empresarial em Clima. No dia 29, passa mais um, por favor, isso. Não, é esse ali mesmo. No dia 29 de maio, lá na sede da Fiesp, a gente vai apresentar, lá em São Paulo, esse é talvez o ruim disso, mas a gente vai apresentar vai fazer um evento com o Ministério do Meio Ambiente, com alguns pesquisadores que estão olhando para a adaptação, e com os gestores dessa plataforma chamada Adapta Clima, que é uma base pública de dados sobre adaptação, sobre projeções climáticas, sobre compartilhamento de informações, e com 2 cases sobre adaptação.
É um evento lá na Fiesp, gratuito, a partir das 14 horas, se eu não me engano. Então, convidar quem tiver a fim de dialogar um pouco mais sobre a adaptação. A IEC está fazendo, durante todo esse ano, alguns webinars, que eu também posso compartilhar depois com vocês passarem para todo mundo. Também são de acesso público. Já fizemos um webinar sobre o projeto do Ministério da Fazenda sobre precificação de carbono, sobre instrumentos econômicos voltados para a precificação de carbono, que é a PMR, aqui no Brasil. Já fizemos 2 webinars sobre adaptação à mudança do clima, sempre com um foco empresarial ou organizacional. Então, se tiverem algum tipo de intenção de acompanhar essa agenda, me escrevam e a gente coloca vocês também nesses mails aí, e tudo que a gente está fazendo no ZEC também é público. Certo? Acho que, dado o atropelado, deu para garantir os 15 minutos, né? Obrigado, gente. Nós agradecemos, então, a palestra do George. E, nesse momento, faremos um breve intervalo. Convidamos a todos, então, que se dirijam ao hall de entrada para o coffee break. Você conferiu, então, a palestra sobre os impactos da mudança do clima nas cidades e também sobre o setor privado e agenda climática. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais palestras. TV Câmara Campinas.